Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, mais um dia, trazendo pão do céu, uma palavra de Deus para o seu coração, como está escrito no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 48. Jesus disse assim: Eu sou o pão do céu, ou seja, o pão que sacia a sede e a fome da alma do homem. Hoje, nós vamos meditar no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 12 a 14, e o versículo 20 e 21, que está escrito assim: No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então ele disse à figueira: Nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E os discípulos ouviram isto. Versículo 20 e o versículo 21. Passando eles pela manhã, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: Mestre, olha, a figueira que amaldiçoaste secou. Nada na Bíblia que foi escrito para preencher texto ou ocupar espaço. Sempre tem um objetivo. Deus sempre quer falar alguma coisa, ensinar alguma coisa para aqueles que querem lhe ouvir. E esse texto está falando de uma figueira que ela só produz folha na época em que é para produzir os seus frutos. E como não era tempo de ter de figos, aquela figueira não podia ter folhas. Por Jesus estar com fome, ele vai e vê aquelas figueiras com folha, ele pensou, com certeza tem figos lá, tem fruto. E quando ele chega, ele olha e não encontra nada a não ser folhas, ele amaldiçoou aquela figueira. No dia seguinte, quando os discípulos estão passando por aquela figueira, que secou desde a raiz até o topo, não foi desde o topo até a raiz, porque as folhas, a raiz seca, não tem como ela criar vida de novo e nem ser renovada. Trazendo para os nossos dias, tudo que o ser humano faz para se mostrar, para se exibir, Deus não aceita. Hoje, existe-se um evangelho, uma propaganda do evangelho que é reprovada diante de Deus, porque as pessoas não fazem mais a pregação do evangelho para salvar almas, mas sim para se autopromover. E tudo aquilo que é falso diante de Deus, ele amaldiçoa, ele abomina. Ou seja, Deus não vê como vê o homem. O homem vê por fora. Você vê a minha aparência, a roupa que eu estou vestido. Mas Deus conhece a verdadeira intenção do coração. Então, se a intenção não é pura, se você está vivendo uma vida de aparência, ou seja, isso não agrada a Deus, pelo contrário, isso entristece o coração de Deus. E é como aquela figueira que foi amaldiçoada e secou desde a raiz. Se a pessoa não cair em si, como filho pródigo, não se arrepender, essa pessoa está sujeita a ser amaldiçoada pelo próprio Deus. Por quê? Porque Deus não aceita nada de aparência. Hoje, infelizmente, 70% ou até 80% daquilo que se posta nas redes sociais é mentira. É família feliz, mentira, igual aquela propaganda de margarina, entendeu? Ou seja, nada de aparência serve para Deus. Ou seja, o que conta para Deus é o que a pessoa faz, o que a pessoa produz, o que a pessoa pratica, que tem peso para o reino de Deus. É tanto quando ele vai à casa de Jessé,
o profeta Samuel, mandado por Deus, que aparece diante de Samuel os filhos mais velhos, irmãos de Davi, aparentemente capacitados, preparados para, vamos dizer assim, ser rei para a guerra, Deus diz para o profeta: eu não vejo como vejo o homem. O homem vê por fora, mas Deus vê o coração. Então, tudo aquilo que você faz para se mostrar, para se exibir, para como é que se diz, obter likes, né, vamos dizer assim, para ter fama e sucesso, isso tem a reprovação de Deus. Como está escrito no livro de Salmos, número 1, verso 1 a 3. Está escrito assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Essa pessoa, seja ela homem ou mulher, jovem, criança ou velho, como diz o verso 3, será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Ou seja, o reino de Deus, ele não é comida nem bebida, mas gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Quando a pessoa vive pautada a sua vida, regrada, segundo a palavra de Deus, ela vai gozar de uma felicidade que o mundo não consegue dar. O sexo não consegue dar, as drogas não conseguem dar, as baladas não conseguem dar, porque isso vem de fora, e tudo que vem de fora não sacia o vazio que tem dentro do coração do homem. Eu quero dizer que o vazio do seu coração, nada no mundo consegue preencher, a não ser a presença de Deus. Então, você quer ser feliz? Não viva de aparência. Não viva para agradar os outros. Viva para Deus. Viva para o Evangelho. Tenha a sua vida regrada e direcionada. A Bíblia como bússola para a sua vida. Aí você vai gozar a paz que o mundo não consegue te dar. A figueira foi amaldiçoada porque não tinha frutos. A figueira foi amaldiçoada porque era belo por fora, mas por dentro não tinha nada, não tinha fruto, era vazia. Ou seja, você pode ter a glória do mundo, ser a pessoa mais popular do mundo, a pessoa mais rica do mundo, mas se Deus não estiver dentro de você, você é uma pessoa infeliz e vazia, como está escrito no profeta Jeremias. Terra, terra, ouvi a palavra do Senhor. Ou seja, Deus quer preencher o vazio do seu coração, tirar o vazio da sua alma, Ele quer perdoar os seus pecados, quer te fazer feliz. Mas para você ser feliz, você tem que se voltar para Ele, porque longe dele, como disse Salomão, quem pode se alegrar? Quem pode gozar de paz e ter felicidade? Então, que Deus abençoe sua vida, que nesse pão do céu de hoje, para nossa meditação, pense bem, você está vivendo de aparência? Você está vivendo para agradar os outros? Como disse Jesus repreendendo os fariseus, vocês são como sepulcros caiados, por fora belo, mas por dentro estão cheios de rapina e podridão. E onde estiver o cadáver, ali estão os abutres. Ou seja, o homem, sem a presença de Deus, ele vive só para pecar e entristecer a Deus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, sua família. Jesus te ama e Ele quer te salvar. E Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.